Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando neste sábado de campeonatos estaduais começando, né? Mineiro, Gaúcho, Paulista, já começou o Paranaense, já começou o de Santa Catarina, enfim, muitos campeonatos regionais começando, o do Rio começa amanhã. Curte, comenta, deixa o hype, deixa o joinha e dá uma força na lojinha do Cerrado. Se for fazer compra na Shopee, no Mercado Livre e na Netshoes, o link tá na descrição. Dá essa moral, entra através do meu link que você comprar em 24 horas, conta como venda aqui para o canal Vascaíno do Cerrado, beleza? Vou começar esse vídeo falando a respeito do Verratti. Assim, hoje parece que andou a situação da saída do Verratti para o Cerro Porteño. O time paraguaio quer muito um atacante de referência, está tentando muito a contratação do Pablo Verratti, a ponto do vice-presidente do Cerro Porteño vir a público dar uma entrevista e falar o que vários vascaínos estão falando com relação ao Verratti no time do Fernando Diniz, abre aspas para o que disse o Juan Carlos. Não é que o Vasco não considere o argentino Verratti, né? É que o Diniz tem uma maneira muito particular de jogar e ele provavelmente será a terceira opção no time. A gente falou isso aqui, não. O Diniz não tem uma variação onde cabe um centroavante de referência na área. São times que os jogadores têm que se movimentar muito. O Verratti tem que voltar muito. Ele é um jogador desengonçado para voltar, para ajudar na marcação. Um time que joga em blocos e que se expõe muito. Então, assim, não é que o Verratti não seria uma boa a gente ter ele no elenco, é que ele com o Diniz, a tendência é ser pouquíssimo utilizado. E principalmente se chegar um atacante de mobilidade, que o Vasco está tentando lá o tal do Brenner, deve estar tentando outros atacantes. Então a tendência é que o Verratti é um jogador caro, que tem uma idade avançada, está chegando aos 40 anos de idade, né, perca mais espaço ainda no Vasco. Então é um custo que vai ser... um custo-benefício ruim. E se o time paraguaio está querendo, o Vasco não deve dificultar uma saída. Então tá aí o vice-presidente Juan Carlos falando dessa situação e dizem que as negociações entre Vasco e Cerro Porteño, elas estão andando, tá? Hoje andou mais um bocado. E aí eu vou trazer uma outra informação que casa com essa, de um jogador que foi oferecido ao Vasco, atacante Andrés Vombergar, né? Ele tá sem time. Eu vou trazer aqui o Jorge Nicola falando a respeito desse oferecimento. Ele bateu um papo com o Alexandre Farias, que é o representante do jogador no Brasil, né, que falou que o Vasco não vai forçar uma saída do Verratti, mas que ofereceu o jogador como uma opção. Ele tem 31 anos de idade, então vou deixar aí o Jorge Nicola falando desse Andrés Vombergar. Vasco, nas últimas horas, surgiu a especulação de que Andrés Vombergar, atacante argentino de 29 anos de idade, estaria perto de fechar com o Cruz Maltino para substituir Verratti. Você sabe que o Verratti tem proposta do Cerro Porteño e foi especulado como possível alvo do Internacional. O que eu fiz? Entrei em contato com o Alexandre Faria, que é o representante do Vombergar em território brasileiro. O Alexandre admitiu que sugeriu o Vombergar ao Vasco, até porque entende que o centroavante tem características bem parecidas à do Verratti, só que bem mais jovem, um tem 29 e outro tem 37 anos de idade. A resposta do Vasco ao Alexandre Faria, que representa o Vombergar, foi de que não há nenhuma intenção do Vasco em se desfazer do Verratti. Por mais que existam propostas como a do Cerro e especulações com a do Inter, o Vasco está decidido a permanecer com o Verratti na temporada. Jogador que fez um grande 2025 até a chegada do Fernando Diniz, depois foi perdendo espaço, virou reserva e até pareceu atrapalhar a reta final da temporada Cruz Maltina. Ainda assim, 27 gols em 65 partidas em 2025. O contrato do Verratti se encerra em dezembro desse ano. O Vasco afirma que não tem interesse no Vombergar e que vai manter o Verratti para 2025. E a copinha ontem, cara, Vasco ganhou de virada 3-1 lá do Poçante I9, tinha a obrigação de vencer para se classificar, ainda nem pegou os times difíceis na copinha, mas o trabalho do técnico Matheus, Curopos, é horrível, cara, é horrível. Deixou jogadores no banco como o Lócio, lá o Diogo Minetti, um time
sem padrão nenhum, um time que toma um gol do I9, depois o I9 teve a oportunidade, se o jogador do I9 fosse um pouquinho inteligente, no carrinho que o Zuccarello deu na área, teria sido pênalti, tá? E ali um 2-0 tinha matado o jogo, e no segundo tempo, com a entrada desses jogadores que eu falei, um golaço do Bruno Lopes, você coloca o gol do Bruno Lopes, sai catando o time do I9 todinho e mete a bola na gaveta, empatando, né? Como um empate favorecia o Vasco, o I9 teve que se expor e o Vasco acabou achando espaço para fazer os outros gols da vitória. Até rolou lá uma parada que tinha um jornalista lá comentando o jogo, falando... uma pessoa de mídia acompanhando o jogo começou a fazer crítica no intervalo, e alguém da comissão técnica do Matheus, o técnico Matheus, que é colado lá que foi indicação do Felipe, foi lá censurar o cara, tá? Falar que não era para ele ficar esculachando, esculhambando a comissão técnica, uma atitude ridícula de um time que apresentou um futebol ridículo nessa primeira fase de Copa. Pega o Botafogo de São Paulo, que se classificou em primeiro, acho que venceu as 3. Vamos ver se a gente consegue passar do Botafogo de São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil, a Copa de Futebol Júnior, Copinha, tá? Copinha de Futebol Júnior. Bom, sabe aquela informação que o Besiktas estava interessado na contratação do Piton? Pois é, o Piton é o plano B. O Besiktas está tentando contratar um lateral da Lazio, Nuno Tavares, que custa 15 milhões de euros. Se essa negociação não der certo, talvez eles venham conversar ou tentar um acerto com o Vasco. Lembrar que o empresário do Piton falou que não tinha proposta para o Piton, não tinha proposta oficial, e o Vasco que quer 7 milhões e meio de euros para liberar o Piton, tá? Então tá aí, o Piton não é o plano A do Besiktas, está tentando contratar um lateral da Lazio, time italiano. Ontem chegou ao Brasil a segunda contratação do Vasco, o zagueiro Alan Saldívia. Jogador, foi um pedido do técnico Fernando Diniz. Ele falou ali assim que chegou. Vou deixar um trecho da entrevista aí para você, que ele foi perguntado sobre as características, né? Quais são as suas características? E ele vai falar força e bom nos duelos aéreos, apesar de não ser um zagueiro alto, tá? Então vou deixar aí para finalizar o novo contratado do Vasco, Alan Saldívia, que já está em solo carioca e falou aí a mídia a respeito das suas características como jogador de futebol. Desejar para você um fim de semana abençoado. Curte, comenta, se inscreve no canal. Tamo junto e saudações vascaínas. Buenas noches. Bueno, creo que me gusta ir fuerte. Es algo que me caracteriza mucho, ser fuerte. Bueno, en los duelos, en duelos aéreos, lo que me toque, y bueno, luego que actitud creo que también eso me caracteriza mucho. Después, bueno, eso creo que es parte de lo más fuerte que tengo, y creo que es lo que me define un poco.